Vamos dar continuidade ao nosso Quali Club de hoje, estudando mais alguns capítulos do Risk Management Handbook. Esse livro, no dia de hoje, a gente vai juntar o capítulo 6 com o capítulo 12, porque eles têm uma relação. Então, a gente entendeu que esses dois capítulos se complementam. Então, a gente juntou eles dois para trazer aqui algumas informações relevantes para que vocês possam levar para as empresas. E hoje, nosso tema é sistemas de alerta precoce e uso de dados, ou seja, como saber com antecedência situações de risco e tomar ações, além de usar dados para nos ajudar na gestão de riscos. Primeiro, fazer um pouco uma contextualização para a gente, né? O setor da saúde é um setor que enfrenta uma crescente judicialização, principalmente no Brasil. Há realmente uma fábrica de processos aí sendo cada vez mais montada, e isso vem preocupando muito os gestores da área de saúde, o que leva a gente a realmente cada vez mais pensar fortemente em uma estrutura que possa blindar ou pelo menos diminuir bastante os riscos jurídicos. Então, isso é algo que a gente vem percebendo no mercado brasileiro. Lá fora também existe essa judicialização. A fiscalização lá fora é um pouco mais forte que aqui, mas a gente tem uma preocupação grande, e a gestão de riscos ela é uma ferramenta importante para que a gente possa minimizar esses processos, tá? Então, ao identificar riscos precocemente, a gente está trabalhando de forma proativa para evitar que situações como essa, desagradáveis, possam acontecer. Até porque, na verdade, por trás de uma questão jurídica, tem aí também um dano ou uma lesão a alguém, o que também não é interesse de nenhum de nós gerar esse tipo de dano. Então, identificar esses riscos precocemente é fundamental. E isso pode ser feito através de algumas práticas que o livro traz e que a gente também vai apresentar aqui. Na regulação brasileira, nós temos algumas questões que impulsionam essa profissionalização da gestão de risco. Cada vez mais a Anvisa, a ANS, também o Plano Nacional de Segurança ao Paciente, que são normativas e estão cada vez mais buscando essa gestão de risco como uma forma de se evitar situações indesejáveis. Então, como a gente pode trabalhar sistemas de alerta precoce? Algumas sugestões que nós podemos trazer aqui para vocês. Claro que um sistema de alerta precoce, ou seja, é um sistema que nos informe previamente sobre situações de risco, ele precisa ter uma identificação proativa dos riscos organizacionais. Então, ou seja, a gente vai precisar criar uma cultura onde as pessoas elas tenham esse hábito de identificar riscos. Ou seja, as pessoas vão precisar ser capacitadas para ter um olhar crítico, não apenas na questão da assistência, mas também nos riscos que estão ali ao redor, dentro do processo assistencial. Então, olha, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a prática, com o protocolo, com realizar a tarefa dentro dos padrões assistenciais, mas a gente não se preocupa tanto com as medidas de risco que possam estar por trás e ali gerar alguma situação indesejável. Então, esse sistema de alerta precoce ele vai precisar se basear em sinais, triagem clínicas e relatórios. Esses sinais podem ser
situações do próprio paciente, podem ser sinais identificados no prontuário, na triagem clínica e alguns relatórios clínicos também podem trazer ali algumas questões que podem gerar alertas para situações. Então, o que a gente quer mostrar é que existe já um ferramental que a gente precisa agora trabalhar o uso dele. E esse sistema ele vai apoiar as decisões estratégicas, porque à medida que eu vou identificando situações que têm potencial para falhar, aqui lembre-se que a gente está falando em situações que podem vir a acontecer, então estamos falando de algo antes do evento acontecer, essas medidas elas podem e devem ser decididas de forma estratégica. E, claro, tentando ao máximo a prevenção de eventos adversos ao paciente. Eles vão precisar estar ligados à cultura institucional e à segurança do paciente. E, nesse sentido, as comissões, elas possuem um papel fundamental para que a gente promova a cultura da prevenção de riscos. Ou seja, a gente precisa que essas equipes elas estejam constantemente servindo de educação continuada, ou seja, fazendo aquele trabalho de corpo a corpo, identificando possíveis riscos, alertando na hora, registrando também, porque às vezes a gente faz o corpo a corpo, conversa com as pessoas, mas não registra. A gente vai ver na segunda parte do nosso dia de hoje a importância de se registrar. E aí vamos então entender como os métodos de análise de risco podem nos ajudar a montar esse sistema precoce. Primeiro deles é o FEMEA. O FEMEA é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais importante para a identificação de riscos. Agora, o FEMEA ele tem que ser uma ferramenta viva. Não podemos trabalhar o FEMEA como agora vou fazer a gestão de risco, vamos sentar todo mundo aqui e vamos mapear todos os riscos que existem no meu setor. Isso é um primeiro momento onde você faz um inventário de todos os riscos presentes, ok? Isso não tem jeito, tem que se fazer. Porém, esse FEMEA ele não pode ser uma ferramenta exclusiva da qualidade ou que esteja lá trancada na gaveta ou no Monday ou em qualquer outro sistema, como algo que eu fiz, já está feito, entreguei, agora eu não preciso mais dele, vou seguir minha vida. Tá? O FEMEA ele é uma ferramenta viva, ele é uma ferramenta que você vai fazer um primeiro momento, esse inventário de riscos, mas ele não acaba ali. Na medida em que você vai realizando as tarefas e percebendo novas situações de risco, óbvio que você precisa retroalimentar esse FEMEA trazendo as atualizações. Uma das grandes fontes de atualização também é a própria não conformidade, que é o evento já ocorrido. Mas o que a gente quer falar hoje aqui trata do evento antecessor, ou seja, como eu consigo criar uma sistemática para manter minha clínica, meu hospital livre ou com menor risco de processos jurídicos. Esse FEMEA, então, ele avalia os riscos potenciais. Aí, nesse exercício, é fundamental que haja uma equipe multidisciplinar, que todo mundo encontre o máximo de risco possível. Riscos aqui podem ser riscos estruturais, de infraestrutura, riscos nos procedimentos, riscos nas pessoas. Então, a gente tem que avaliar todos os elementos que compõem aquele processo. É um FEMEA para cada procedimento. Então, se você tiver 10 procedimentos, são 10 FEMEAs que precisam ser feitos. Alguns casos, a gente até junta através de uma temática, como, por exemplo,
A ONU, inclusive, ela permite isso, que você faça um FEMEA único para infraestrutura, porque muitas vezes esses riscos eles são melhor controlados pela equipe de manutenção, por exemplo. Então, pode-se haver um acordo dentro da empresa para que os riscos relativos à infraestrutura eles sejam controlados pela equipe de manutenção. E aí, no caso da elaboração dos seus próprios riscos, se você estiver no ambulatório, no centro cirúrgico, as questões voltadas para a infraestrutura, como goteira, talvez uma rachadura, um mofo, você deixe que isso seja apontado pela manutenção. Tá? É permitido, a ONU ela aceita, e isso é tranquilo de si. O que é importante é que a gente não tenha situações de vulnerabilidade sem alguém tomando conta. Uma gestão de risco descentralizada, ela vai funcionar bem se a gente tiver pessoas que estejam constantemente tratando e atualizando o sistema de risco. Aqui um exemplo, né, uma nova bomba de morfina, e você precisa fazer simulações de uso para saber se ela realmente está atendendo. Mas, às vezes a bomba ela pode entupir, ela pode ter algum problema. Então, muitas vezes, identificar isso fazendo alguns testes pode dar certo. Outra ferramenta que também é muito utilizada, apesar de que ela é mais reativa, o FEMEA ele é mais proativo, é a análise de causa raiz, ou também conhecido como árvore de falha. Essa ferramenta ela é muito comum para a investigação de não conformidades e incidentes, mas também ela entra como uma sistemática de precaução ao risco, porque na hora que você monta a árvore de falha, você vai descendo as camadas, tentando identificar todas as possibilidades de que possam gerar aquela falha. Então, por exemplo, aconteceu uma falha na administração de determinado medicamento no paciente. A gente abriu, isso foi um evento adverso. Tá? Se administrou o medicamento errado, é evento adverso. Se o paciente passou mal apenas, teve só uma dor de cabeça, alguma coisa assim, aí a gente pode dizer que é um dano leve. Mas se ele teve complicações a mais, ele vai graduando até o caso do óbito, que aí é a situação mais extrema. Mas digamos que foi uma coisa leve, gerou uma dor de cabeça e ele não necessariamente teve danos mais graves, tá? Nesse caso, você vai precisar fazer a árvore de falha ou análise de causa raiz. Nessa árvore de falha, você vai desdobrando todas as possibilidades de como a administração errada do medicamento pode acontecer. Então, quando você vai abrindo a árvore de falha, ela funciona como se fosse uma raiz, ela vai enramando para diversas possibilidades. Então, quando você termina de fazer a árvore de falha, você vai ter ali talvez 10, 12 possibilidades de falha, não necessariamente foi a que aconteceu, mas como você identificou outras, você pode jogá-las dentro do FEMEA. É diferente dos 5 porquês. Os 5 porquês, por exemplo, é uma ferramenta de análise de causa raiz, só que é uma ferramenta que só vai te dar uma única causa, que é aquela que gerou aquele evento. Mas não é isso que a gente quer num sistema de alerta precoce de riscos. A gente quer que outras possíveis falhas sejam mapeadas. Tudo bem que aquela falha aconteceu por aquele motivo, e será tratado para que ele não ocorra novamente. Mas, ao analisar o fenômeno, né, o evento, a gente identifica que existem também outras formas. De repente, não foi uma questão apenas da etiqueta do medicamento, mas, de repente, a ficha não estava muito clara,
pode ser que também na hora de digitar ou na hora de escrever, se foi à mão, a caligrafia não ficou muito boa, ou se de repente na hora de calibrar, fazer a dosagem, a enfermeira não prestou atenção na dosagem certa. Então existem várias formas de você administrar errado um medicamento. Essas diversas formas, elas vão gerar PMS, tá? Vão gerar gestão, você vai poder fazer a gestão de risco dela. Então, essas duas ferramentas combinadas, né, uma reativa e uma proativa, elas vão criar um ecossistema dentro da sua empresa capaz de evitar cada vez mais, ou seja, você ser cada dia mais eficiente em evitar novos riscos, certo? Então, vai ser aplicado a eventos já ocorridos, ou seja, você já aconteceu, porém, como eu falei, como ele não identifica apenas uma causa, a que realmente aconteceu, mas ele também avalia todas as possibilidades de causa que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido, aí você consegue melhorar a sua prevenção. Então, aqui é só um exemplo, né, obrigatório de eventos sentinela, né, também é uma outra possibilidade. Bom, então, como é que a gente faz o uso de dados na gestão dos riscos? Aqui, gente, uma coisa importante que vocês precisam absorver, até porque estou falando com gestores, é que as decisões, elas cada vez mais precisam ser tomadas em fatos. Não dá para a gente mais trabalhar alheio aos dados. E com a inteligência artificial, isso vai se potencializar muito, porque já existem aplicações em inteligência artificial que fazem a análise de prevenção, ou seja, análise precoce do risco, já com uma gama de dados já existente na empresa. É possível, por exemplo, isso já existe, que determinados comportamentos ou determinados sinais do paciente indiquem que ele vai deteriorar, por exemplo, ou que indiquem que o medicamento não está fazendo efeito. Então, eu não preciso esperar, de repente, alguns ciclos, né, para verificar que o paciente vai ou não vai fazer a melhoria, né? Vai dar a devida eficácia ao tratamento. A gente já consegue saber isso antes por conta da inteligência artificial, já consegue analisar dados com muito mais eficiência do que a gente. Mas, entretanto, mesmo sem a inteligência artificial de uma forma plena, não podemos deixar que essas análises fiquem alheias à nossa percepção. Então, todos os dados precisam ser observados. Dados de prontuário, dados do paciente, seu histórico. Então, tudo cabe dentro do nosso processo de gestão de riscos. Então, o que a gente precisa fazer é aprender, e aqui que está a dificuldade, aprender a transformar dados em conhecimento. Porque até então você vai ver lá diversas informações que estão lá, o aprazamento do médico, as evoluções do prontuário, são informações que estão lá. Mas como fazê-las virar conhecimento? Aí é um exercício que vai exigir muita prática de vocês. Muita leitura também, muita leitura de cases e de livros, mas também a prática de você olhar gráficos, de você analisar prontuários. É muito bom e é uma prática importante que a empresa tenha dashboards, BIs, para que você tenha dados, o máximo de dados visível. Isso também ajuda para a própria inteligência artificial, caso a empresa já tenha. Nesses dados, você consegue, como a inteligência artificial ela é muito mais eficiente do que a gente, ela vai conseguir, por exemplo, fazer correlações e identificar
situações em que um dado com outro apontem para uma determinada situação de risco. E isso possa ser previamente identificado para antes que ele aconteça, ser cortada ao mal pela raiz. Mas, mesmo sem inteligência artificial, como já falei, esses dashboards, eles podem ajudar muito a gente. Então, por isso que a gente juntou esses dois capítulos. Você entender as questões de risco, mas também associado a uma análise de dados adequada, você vai conseguir ter um sistema de alerta precoce muito bom, muito eficiente. Também o uso dos dados vai aumentar a efetividade das ações de segurança, porque você consegue ver a mudança no comportamento da situação de risco a partir das ações efetuadas. Então, na medida que você vai tomando as ações, isso vai reduzindo probabilidade de risco, isso vai mudando o impacto, melhorando a detecção, né, o que vai afetar diretamente no número do FEMEA, certo? Porém, existem algumas barreiras, né, barreiras que, infelizmente, existem e que a gente tem dificuldade em superá-las. E aqui o livro trouxe algumas barreiras e eu vou apontar algumas outras também. O primeiro delas é a preocupação com os processos éticos. A gente sabe, a gente aqui está falando, gente, de riscos voltados para questões do paciente, muitas vezes questões que refletem como é que eu posso falar? Uma inabilidade, às vezes, do médico, do enfermeiro, que acabam gerando ali um evento adverso, né? Mas a empresa ela tem que se proteger disso aí. Então, aí entra o dilema, que é um dos protocolos mais difíceis de se implantar dentro de uma empresa, que é o protocolo de disclosure, que é um protocolo que, quando você assina, você está dizendo que você vai falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, mesmo que isso leve à a perda do CRM ou do Corém. Quer dizer, imagine, você estuda há anos numa faculdade, consegue tirar seu CRM, seu Corém, e de repente uma falha pode levar você a perder o seu diploma. Isso é algo que é extremamente difícil de conseguir uma adesão, porque a pessoa tem que realmente assinar, e tem que dizer assim, não, tudo bem, se acontecer, eu assumo, se for claro, desde que seja comprovado que foi eu mesmo, claro que isso vai ser julgado pelos conselhos e, obviamente, tendo realmente culpa no processo, a perda do diploma tem que acontecer. Isso é o certo. Porém, quando a gente vai para a prática, essas questões não são assim. Na prática, as pessoas, ninguém quer perder o seu CRM, mesmo que tenha ocorrido uma falha que tenha lesionado uma pessoa ou que tenha gerado um evento adverso leve, grave, ele não quer perder o diploma dele. Anos, quanto custou um diploma de médico? Só a mensalidade, a última vez que eu vi, a mensalidade de uma faculdade de medicina é 11 mil reais por mês. Aí você soma isso a 6 anos de estudos, fora a residência, quer dizer, quanto de investimento foi feito para, de repente, em um único ato, ele perder o CRM, mas tem que perder. Essa é a regra. O problema no Brasil é que a gente não quer seguir a regra. Você tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo. Se você cometer uma falha que compromete o seu diploma, você tem que perder o diploma. Se você quer continuar como enfermeiro ou como médico, vai ter que fazer tudo de novo. Ou seja, é como se fosse uma suspensão da carteira de motorista. Você tomou tantas multas, que o Detran disse, não, vou suspender sua carteira, não tem condições de você continuar dirigindo o veículo com tanta multa assim.
Então, é a mesma lógica. Você não tem habilidade, você precisa passar pelo processo novamente de requalificação. Por isso que se toma o diploma. Mas, né, existe a teoria e existe a prática. Né? Na prática, isso aqui sem dúvida, uma grande barreira. Sobrecarga de trabalho, esse aqui, infelizmente, é algo que é muito comum, especialmente instituições com alta demanda e poucos recursos. A sobrecarga é gigante, as pessoas estão afogadas de tarefa, e isso é uma barreira, porque a gente faz um treinamento, já é difícil tirar as pessoas para um treinamento. Quando consegue, as pessoas estão tão cansadas que não prestam atenção. E quando saem do treinamento e vão para a prática, elas não colocam, não exercem aquilo que elas aprenderam, o que faz com que aquele conhecimento se dilua, se desgaste ao ponto de não se conseguir mais que aquele conhecimento seja praticado. Ela não lembra, eu não sei mais o que era mesmo, tal. E ali se esvaiu o sistema de gestão e a cultura da segurança. É por isso que o treinamento, eu gosto de dizer isso sempre, gente, treinamento é importante, porém ele não é tudo. O treinamento ele é um pedaço importante, porque você precisa tornar público e fazer com que a pessoa saiba que aquilo existe. Porém, é na prática, no acompanhamento, no dia a dia, que a gente faz o conhecimento ele se fixar. Eu sempre gosto de comparar fazer uma comparação lúdica com o momento em que nós éramos crianças e que nós não sabíamos escovar dentes. A gente não sabia, ninguém nasce sabendo escovar dente. A gente nasce sabendo comer, sabendo fazer algumas poucas coisas, mas a maioria delas a gente aprende. E uma delas é escovar o dente. Se as nossas mães não tivessem sido... Imagina, vou dar um treinamento para você, tá olhando para a criança, né? Criança de 5 anos, vou dar um treinamento para você de como escovar o dente. E ela faz slide, imagina, né? Monta a teoria toda, né, da escovação, né? Faz um baita de um treinamento para aquela criança. Você acha que no outro dia ela vai estar escovando o dente? Ela não vai estar escovando o dente. Então, infelizmente, a gente cresce e continua igual. A gente assiste o treinamento, até entende, um pouco mais do que uma criança, né? Claro. Mas, na hora da prática, zero. Então, o que fez a gente realmente ter o hábito da escovação dos dentes foi a nossa mãe ficar em cima da gente. O menino vai escovar o dente todos os dias ali, até que a gente criou o hábito de escovar o dente. Então, o treinamento é igual, tá, gente? Não se iludam com, vou fazer um treinamento e pronto, resolvi o problema da cultura de risco. É errado. Você vai fazer um treinamento, ok, tem que fazer, não tem jeito, mas você tem que assegurar que os líderes estejam acompanhando, a partir daí, o processo. Acompanhando como? Sempre que ocorrer uma situação de risco, ele apontar, gente, vocês identificaram os riscos, eu vi que isso aqui é um risco, aí as pessoas vão aos poucos, realmente, e elas vão acessando aquele treinamento. E aí o cérebro delas vai começar a dizer, tá vendo, isso aqui é importante. E isso vai se consolidando dentro da cabecinha das pessoas. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante, muitas vezes em algumas empresas, é a falta de familiaridade com sistemas informatizados. Ainda temos pessoas de uma geração mais antiga que ainda está ali no mercado de trabalho e que tem dificuldade com as novas tecnologias. Na verdade, eu diria que não é só os antigos, não, tá? A tecnologia ela está tão veloz que, por exemplo, o domínio da IA é algo que, por enquanto, não está sendo demandado como uma competência, por enquanto. Mas vai chegar a hora que o domínio de como se mexer na IA, de como você extrair da IA a melhor forma a melhor forma de se
se tornar mais produtivo, aí você vai precisar saber mexer na IA. Vai chegar a época em que os anúncios de emprego, eles vão dizer assim, você tem que ser enfermeira, você tem que ter conhecimento em um Office, tem que dominar a inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, Claude, ó. Aí ele vai dizer qual é a inteligência artificial que se usa naquela empresa, né? Então, essa preocupação vocês têm que começar já a ter, tá? E isso é toda a geração. Porque a IA foi entregue para nós, assim como eu gosto de brincar de dizer assim, né? Que a IA foi entregue para a humanidade, assim como se entrega uma Ferrari para uma criança. Então, assim, ninguém sabe mexer na IA, mas a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo, o Flávio que está aqui também está aprendendo, outras pessoas estão aprendendo também. A gente está aprendendo. Vai chegar uma hora que nossa geração vai ter pessoas que não sabem mexer de forma alguma com a IA e outros que têm, assim como tem gente que não sabe mexer no computador e outros que sabem. Mas a IA é uma outra tecnologia, então a atualização tecnológica ela é algo que transcende as questões também de gestão de risco. O medo da judicialização também é uma barreira, no sentido de que algumas pessoas acham que ao expor os riscos, isso estaria expondo também a empresa a uma questão de judicialização. Ah, mas eu vou botar aqui que isso pode acontecer, mas não acontece, né? Aquela coisa assim, não, para que eu vou escrever isso? Se isso não, eu não vou fazer isso, eu não vou administrar errado. Não, mas você pode administrar. Não, mas eu não vou administrar errado, né? Porque ela fala isso porque ela tem medo da judicialização. Não, mas eu não vou fazer isso. Está me chamando de incompetente, né? Então, é a gente trabalhar a mente da pessoa para entender, para que ela entenda que não, calma, não é assim. A gente está falando de questões voltadas para uma possibilidade, no sentido de que você vai fazer. A gente só quer mapear e tentar identificar possíveis falhas que a gente precise atacar. Outra barreira comum é a baixa percepção de valor da notificação. Ainda temos muita subnotificação, muita mesmo. A gente acha que notificar vai gerar problemas para a gente, vai estar de que eu estou criando prova para mim mesmo, e aí, ou então eu não estou percebendo que isso aqui vai ser importante, né? Então, essas barreiras para a notificação, elas precisam ser tratadas, tá? Eu não estou dizendo que todas elas acontecem simultaneamente em todas as empresas. Mas o que você precisa saber e se preocupar é as notificações de eventos, elas têm que acontecer em 100% dos casos. Então, se você não, se no seu hospital, na sua clínica, isso não é real, não está acontecendo, é fundamental que você trabalhe a mente das pessoas para que elas entendam por que é importante notificar. Não é entregar colega, ninguém às vezes podem ter esse tipo de medo, que eu estou entregando colega, que eu estou fazendo isso. Não, gente, não há necessidade. A gente precisa desconstruir isso. Não é nada de entregar colega, ao contrário, a gente quer dados. E eu só posso ter dados se eu tiver registro. Se eu não tiver registro, eu não vou conseguir ter dados para analisar e poder me antecipar a situações de risco. Então, essa percepção de que elas vão estar, de que ela não precisa, porque isso é bobagem. A gente no Brasil tem essa cultura de achar que o registro não é tão relevante. O importante é eu ir lá e resolver o problema. Não, tem que resolver o problema, tem que resolver o problema. Tá bom, você tem que resolver o problema, mas você também tem que registrar. Porque quando você registra, você cria uma memória daquele evento que depois isso pode gerar uma estatística para que você possa tratar no futuro. Tá? Então, fiquem atentos que essas questões de subnotificação, elas são muito complicadas e a gente precisa tratar.
Algumas maneiras de aprimorar a eficácia da notificação, ou seja, como ter certeza de que as pessoas vão estar notificando os eventos para que a gente possa melhorar o nosso sistema de alerta. Primeiro, envolvimento da equipe, né? É importante que você converse, mostre os tipos de evento, quais são, como eles devem ser notificados, quais são as ferramentas, envolver eles e mostrar que eles são parte importante é fundamental. Tá? Em alguns casos, a gente pode até fazer inicialmente para todas as pessoas que elas passam, transmitam essas notificações para os líderes fazendo os registros, mas em alguns, dependendo da maturidade da empresa, já pode solicitar que os registros sejam feitos diretamente pela pessoa e a triagem seja feita pela qualidade. Que às vezes pode vir alguma coisa que não seja necessariamente um evento, uma notificação, e isso possa ser. E aí a qualidade tem esse papel de fazer a triagem. Outro ponto importante que ajuda muito a gerar as notificações de risco e de evento adverso é a simplificação do processo. Se você criar formulários muito complicados, processos que você clica aqui, clica lá, vai para aqui, vai para lá, e você não finaliza isso, e as pessoas vão criar barreira. Fala, pô, vou ter que notificar, vixe, mas aquele formulário, onde é que fica mesmo? Aquele formulário 10 páginas. Não pode, gente. A notificação do evento tem que ser uma coisa bem simples, rápida e direta, que a pessoa consiga acessar o formulário rapidamente, preencher também rapidamente e enviar. Tá? Processos muito burocráticos, com muitos dados, com certeza geram barreiras para as pessoas. Uma coisa também que ajuda a aprimorar a notificação e a análise e a identificação de riscos é você dar feedbacks rápidos. Às vezes a pessoa faz a notificação, passa meses e não recebe nenhum feedback do que realmente foi, se que aquilo foi importante, se realmente foi útil. E aí a própria pessoa ela perde a vontade de fazer novas notificações, porque não sei se isso aí está realmente sendo útil. Ninguém gosta de perder tempo, todo mundo quer otimizar seu próprio tempo. Não estamos sem fazer nada, a gente tem muita coisa para fazer. Então, se eu estiver perdendo meu tempo, gastando aqui e na frente do computador, tempo para registrar, e aquilo não tem, eu não sei para onde é que vai, não sei o que aconteceu, não sei se alguém tratou, se não tratou. Se isso fica no vácuo, infelizmente, o sistema vai caindo em um descrédito. Eu já vi isso acontecer várias vezes, onde as pessoas paravam de notificar, porque simplesmente, não, para que eu vou notificar? Não, ninguém me dá retorno, acho que isso não dá em nada, ninguém vai falar nada comigo, e aí fica por isso mesmo. Né? E aí alguns indicadores que nós identificamos, quais são os prazos para retorno de notificação de eventos? A Thaisa está perguntando aqui, deixa eu pegar aqui certinho uma pergunta de Thaisa. Quais são os prazos para retorno de notificações de evento? Toda notificação precisa ser feita notivida também na ONA ou só as graves? Vamos lá. Os prazos para retorno de notificação de eventos, eu gosto de fazer um follow-up, ou seja, a pessoa notificou, ela já recebe a notificação de que, ó, recebi, estamos tratando. Fez a investigação, já dá outro feedback. Ó, já estamos em investigação, tal. Isso pode ser feito através do próprio sistema. No caso do Monday, por exemplo, ele pode ser configurado para enviar essas notificações automaticamente. E a pessoa vai recebendo, ó, já teve uma tratativa. Né? Então, a cada evolução, ele vai recebendo até a conclusão final. Então, quanto antes, melhor. Então, se você, como existem os prazos de tratativa das notificações, então, utilize esses prazos para fazer o retorno à pessoa que fez a comunicação. No caso do Notivisa e ONA, eles só querem saber os graves.
né? Só as graves é que você precisa enviar para a Notivisa e também para a ONA. Danos médio e leves para baixo, não precisa. Só os graves e os óbitos. Graves são aqueles que gerou alguma lesão na pessoa. Tá? Evento adverso grave é aquele que gerou uma lesão, ou seja, a pessoa perdeu a visão, a pessoa perdeu os movimentos do braço, flebite, a pessoa perdeu a veia. Então, essas situações onde houve um dano, né, realmente para a pessoa, a gente vai para, quer dizer, flebite talvez seja médio, mas, mas coisas graves, né, que realmente geraram algum impacto na vida da pessoa, ou a morte, né, esses vão ter que ser notificados no Notivisa, sim, e a ONA também, quando a empresa tem certificado da ONA. Quando a empresa não tem o certificado da ONA, aí não precisa notificar a ONA. A ONA, na verdade, nem tem como você notificar, porque para você fazer a notificação para a ONA, você tem que ter acesso ao sistema deles, que eu esqueci agora o nome do sistema. Integrare. Você tem que ter o acesso ao Integrare, que é o sistema da ONA, onde você vai lá e faz a notificação. Mas não tendo ONA, não, aí no caso da ONA não há obrigatoriedade de você fazer esse registro. Só na Notivisa não, que a Notivisa é lei. Notivisa você tem que registrar porque é legislação. Então vamos lá, indicadores, métricas e métricas essenciais, tá? Primeiro deles, quantas vezes está acontecendo os incidentes? Esse é um indicador importante porque você vai ver se, por exemplo, no semestre ou no trimestre, você está tendo a queda, né? Mensal talvez seja ruim de ver, porque pode ter uma variabilidade, mas se você agrupar por trimestre, ou quadrimestre, ou semestre, isso possibilita você de ver o efeito, né, do sistema de gestão de risco, minimizando o número de ocorrências. O que você tem que garantir é que essa redução não esteja acontecendo por subnotificação. As pessoas estão parando de notificar, aí cai mesmo. O dado não está sendo registrado, a gente fica com aquela informação de que houve uma queda nos incidentes, mas na verdade não houve uma queda, houve uma redução de notificação. Então tem que tomar cuidado com isso na parte dos registros. Taxa de eventos com dano, aí você pode separar, porque todos os incidentes estão ali, mas você pode separar eles por dano. Né? Então, ou seja, qual o percentual de danos graves, qual o percentual de danos com óbito, danos de médio porte, de baixa gravidade. Então, você pode ir se fragmentando e calculando esses percentuais. Isso também é interessante que você veja, por exemplo, essas taxas caírem. Né? Taxa de acidente de eventos graves, elas têm que cair. Né? É importante que você não tenha, a meta tem que ser 0, mas a gente tem que começar a medir. Tempo de resposta das equipes, que é o tempo que você tem, o intervalo de tempo entre a hora que você faz a notificação e a hora que você tem o plano de ação. Então aí tá, por exemplo, você perguntando sobre em que momento eu devo responder a pessoa que notificou. O mais breve possível. E aí, se você faz desse hábito de a cada evolução, cada etapa, você dá o feedback, você já garante que, poxa, legal, estou vendo que está sendo tratado. Né? Mas é claro que esse tempo de resposta entre o momento do evento e até a elaboração do plano de ação tem que ser o mais rápido possível. Isso é grave, entendeu, gente? Todo acidente, todo evento adverso com o paciente é grave, tem que ser tratado com muito rigor, tá? Então, tem que ficar muito atento a isso. Conformidade de protocolo, isso aqui é um indicador que a gente pega muito em auditorias,
nas auditorias que se faz, as auditorias clínicas, auditorias de segurança, inspeções, a gente vai observar se os protocolos de segurança eles estão sendo cumpridos. E aí, quando a gente vê que eles estão sendo cumpridos, esse indicador é um indicador que tende a subir, mostrando que as pessoas estão executando suas tarefas de acordo com esses protocolos. E também é importante, quando você tiver um volume de dados, uma quantidade boa de dados, você começar a analisar a tendência. Estamos subindo, estamos descendo. Nós falamos sobre isso no livro anterior, que era de Performance Management, sobre a questão das tendências. Aquilo ali que é importante vocês analisarem também nos indicadores de risco. E um ponto importante é a gente fazer benchmarking. Benchmarking é uma técnica onde você se compara com empresas de fora, com outras empresas. Então, alguns grandes hospitais, eles divulgam os seus números. Eles não têm medo de divulgar número, porque eles já passaram por essa etapa de acreditar que isso seria maléfico à empresa. Eles são tão bem conceituados que eles não têm medo nenhum de publicar seus números verdadeiros. Então, lá você pode encontrar benchmarks, né, com relação a alguns desses indicadores aqui, caso você esteja medindo. É interessante você se comparar com referências como o Albert Einstein, porque, mas eu nunca vou chegar no Albert Einstein. Mas você não pode deixar de mirar nele, né? Toda referência de mercado precisa ser vista com bons olhos. Tudo bem, pode ser que você demore muito para chegar no patamar deles, mas não significa que você nunca vai chegar, né? Então é fundamental que a gente tenha esse olhar também para as questões de benchmark. E aí vamos começar a transformar dados em conhecimento. Quando você começa a fazer as análises de dados, começa a analisar as tendências, você começa a entender comportamentos que estão acontecendo com relação à gestão de riscos. Minha taxa está caindo, significa que as ações que eu estou fazendo estão dando certo. Minha taxa está subindo, minhas ações não são boas e eu ainda estou tendo piora. Então, esses dados, quando você faz essas análises de tendência, você consegue ter muita coisa interessante para analisar. Um ponto importante, eu vou voltar a falar disso, e aí eu quero que vocês anotem para que vocês façam essas pesquisas, como a IA, como a inteligência artificial pode nos ajudar nessa parte aqui, porque a nossa capacidade de analisar, muitas vezes, ela fica limitada ao que a gente está enxergando em termos gráficos, mas correlações e outras questões que possam se alinhar e que corroborar para um aumento da minha análise, uma piora do meu risco, muitas vezes não dá para se perceber apenas com um olhar humano. A IA hoje já é realidade e o domínio da IA, volto a dizer a vocês, eu estou fazendo curso de IA, eu estou falando por mim, eu me matriculei em curso de IA, estou estudando IA, estou lendo livros sobre IA, eu tenho já umas 3 IAs aqui que eu já estou utilizando para testar, né, coisas e entender quais são as respostas que ela tem, porque como eu falei, não existe faculdade de IA, né, tem alguns cursos online, né, quem quiser depois pode me pedir no privado, eu consigo passar algumas sugestões, cursos online, não muito caros, para poder vocês começarem a ter domínio disso, mas assim, o profissional que não dominar a IA hoje é o profissional que vai ficar de fora do mercado no futuro. Então, eu não entendo de IA ainda. Eu não vou mentir a vocês, vou dizer, eu sou, não sou. Eu conheço algumas coisas, estou aqui como um bebezinho nesse negócio de IA, mas estou me movimentando, não estou parado. E vocês têm que fazer o mesmo.
tá? Se vocês não quiserem ficar para trás, até porque vocês podem ser as pessoas que vão estar saindo na frente, dizendo assim, eu sei como pegar os dados do hospital e fazer uma análise, pedir para a IA fazer análise e apontar possíveis riscos aqui dentro. Imagine você subir o prontuário de um paciente, por exemplo, toda a informação do paciente, e a IA, você treina a IA, e a IA ela não é mágica, ela tem que ser treinada. E ela fazer uma análise do prontuário e dizer assim, ó, esse paciente tem risco de deterioramento. E o risco dele é tanto, tanto, tanto. Por quê? Porque ela cruzou informações, ela cruzou as funções vitais com as informações do prontuário, com o que ela sabe na internet e com os treinos, com as informações que nós entregamos a ela para que ela possa fazer a análise com a maior acurácia possível. Essa habilidade de fazer isso é completamente nova. Estamos agora em 2025 e é para vocês anotarem. Isso é completamente nova. Todo o planeta está se movimentando para dominar isso aí, tá? Então, hashtag fica a dica para vocês. Dados normalizados ajudam. O que é um dado normalizado? É o dado onde você normalizou uma base, por exemplo, quando você coloca em percentual, taxa, que às vezes naquele dia teve menos cirurgias, no outro dia teve mais cirurgias, teve dia que você teve mais atendimento, teve dia que você teve menos atendimento. Então, normalizar os dados é você colocar todos na mesma base. Então, quando você aplica o percentual, por exemplo, né? Hoje nós tivemos 50 acidentes, 50 notificações. Porém, nós atendemos 2.000 pessoas. Então, 50 dividido por 2.000. Mas outra coisa é eu ter os mesmos 50 com 200 atendimentos. Então, quer dizer, eu tive 50 notificações com 200 atendimentos e no outro dia eu tive 50 notificações com 2.000 atendimentos. Se você olhar só o número 50, parece que está tudo ok. Não, está estável. Temos 50 notificações, hoje teve mais 50. Mas no dia que teve 50 com 200, não foi bom, porque eu fiz 25%, né, dos atendimentos com notificação. Então, dados normalizados, elas são importantes para que a gente possa nos auxiliar. A IA já faz isso sozinha, ela já nem se preocupa, ela consegue analisar o movimento. Nossa, a IA realmente é encantadora, viu? E eu estou falando bastante disso porque eu quero realmente que vocês também estejam conectados com a IA. Dados validados geram geram resposta positiva, então é sempre importante que vocês tenham dados, porque não tem o que se fazer com dados irreais, dados inventados, não dá para fazer nada. Então é importante que eles estejam, que a gente tenha certeza que os dados são reais para que eles sejam validados, ou seja, você pode comparar, né, o resultado com o que você tem, com o que você está observando no paciente. Poxa, eu vi aqui que pela tendência dos dados, o paciente vai deteriorar. E aí você vê realmente o paciente deteriorando. Isso é uma validação, né? Porque de repente, digamos, você aplicou a IA disse assim, não, esse paciente vai deteriorar. E ele não deteriora. Não deteriorou, a IA errou. A IA pode errar. Tá? O que você tem que fazer é treinar ela, porque eu falei, não é que a IA é perfeita. A IA ela é perfeita desde que você saiba treinar ela e falar as coisas certas para ela. Tá? Então, isso aí também é uma forma de você validar. E trabalhar com alguns requisitos baseados em dados, né? Como, por exemplo, investimento em tecnologia. Hoje, mais do que nunca, a IA é a tecnologia mais poderosa e acessível no mercado. Você pode contratar uma IA por R$100. Né? Então, isso aí para uma empresa é muito barato. E fazer uso disso, tanto para identificação de risco, quanto para outras coisas, né, de redução de tarefa. Outra tecnologia que é muito boa também, que a gente está falando muito pouco, que acabou que a IA, na verdade, ela acabou tapando, ofuscando o metaverso, por exemplo. Né?
que são a experiência imersiva, aqueles óculos, né, quando você calça ele e você tem uma visão 3D, por exemplo, é um tipo de investimento em treinamento muito interessante. Eu tenho uma parceria, por exemplo, com uma empresa, a S2S, né, tem uma parceria com uma empresa de Santa Catarina, chamada V-Learn, e a gente formou essa parceria porque ela tem essa tecnologia. Você consegue, por exemplo, receber um treinamento, né, de como fazer como entubar um paciente, mas você não vai ser, você vai ver e é imersivo. Você vai calçar o óculos e você vai ver um paciente na sua frente em 3D e você vai ver ela fazendo a manobra de entubar o paciente, mas aplicando as técnicas corretas e te mostrando, e você podendo mexer com a cabeça para lá e para cá, olhar, quiser olhar mais perto, quiser olhar mais de longe, você consegue ter esse tipo de interação, o que é fantástico. Ó, e tecnologia ajudando a gente a minimizar risco. Imagine, você deu treinamento de entubar, mas eu dei o treinamento para entubar o paciente. Todos os meus enfermeiros sabem entubar paciente, mas aconteceu uma intubação que gerou, de repente, contaminação, causou um dano na traqueia do paciente e levou a algum tipo de outras abordagens cirúrgicas que não estavam previstas, não eram necessárias, se tivesse sido entubado da forma correta, né? Então, num treinamento desse, onde você calça e você vai para cima, é muito melhor. E também incorporação da cultura organizacional através também de dados, tá? Vou falar um pouco mais rápido, porque o nosso tempo está ficando pequeno, mas peço que vocês permaneçam ainda mais um pouquinho, tá? Talvez eu passe um pouco do horário hoje. As auditorias focadas em risco, a gente precisa não apenas fazer as auditorias clínicas, mas também entender como está o mapeamento dos riscos dentro desses processos, documentar o desempenho, tá? Fornecer dados aos profissionais. Então, durante a auditoria, as auditorias clínicas, não pode haver nenhum tipo de ofuscamento, ou não vou entregar. Não, na auditoria, a gente tem que realmente abrir o jogo, deixar tudo aberto para que a gente identifique realmente se estamos ou não cumprindo com o que estava previsto. Também podemos trabalhar com benchmarks internos, eu gosto dessa prática. Quando foi nosso melhor recorde? Quando foi nosso melhor desempenho? Porque quando você define também um benchmark interno, aquela referência te diz assim, poxa, um dia a gente conseguiu esse resultado, vamos buscar ele novamente. Eu aprendi que a meta de hoje o recorde de hoje é a meta de amanhã, né? Medir o progresso, né? Então, cada auditoria eu preciso ver uma redução, eu preciso ver que as pessoas estão mais maduras, que as pessoas estão com melhor conhecimento, tá? Então, tudo isso é importante. E depois, até durante as auditorias, eu vou poder demonstrar o ROI, que é o retorno sobre investimento nas gestões de risco, porque quando você implanta um programa de risco, é muito investimento, gente. Tem treinamento, sistemas, a própria carga horária das pessoas para poder se dedicar. Então, existe um investimento. E é importante que isso seja gerado um retorno, tá? E esse retorno, né, como é que ele se calcula, né? A gente vai buscar ele através da redução dos custos com eventos adversos. Então, a gente vai ver que, na medida que você vai cuidando disso, você reduz custo para a empresa, principalmente na parte dos riscos. Prevenção de judicializações, ou seja, o risco de você tomar processos, e processos grandes, viu? Processos jurídicos em hospitais são milionários. Segurança como investimento, então, ou seja, entender que aquela verba não é custo, é um investimento, e ele vai entrar no cálculo, tá? Você precisa, na parte financeira, é fundamental que se separe os gastos voltados à segurança, para que a gente calcule esse ROI e fazer todo o processo. Por fim, para a gente finalizar nosso dia de hoje, os riscos muito bem geridos, eles fortalecem a organização,
e gera muito mais tranquilidade, não só para o paciente, mas como para a equipe também. Não tem jeito, gente, vamos precisar nos debruçar em cima dos números. Se você não tem todos os números, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer com que você consiga esses números. E os números, os dados podem ser qualitativos ou quantitativos. Aqui a gente citou alguns exemplos de dados quantitativos, mas podem ser dados qualitativos também, tá? A aplicação do conhecimento para transformar a cultura organizacional.